O Aviva Nossos Corações é apresentado em parte graças às integrantes da equipe Revive Partner, ouvintes como a Nick. Oi, aqui é a Nick, da Califórnia. E como posso resumir isso em uma frase ou duas? O Aviva Nossos Corações tem sido uma bênção tremenda na minha vida. Eu conheci o ministério através da esposa do nosso querido pastor, que faleceu no ano passado, muito jovem, devido a um câncer no pâncreas. Ela plantou tantas verdades preciosas e piedosas em nossas vidas, e uma das melhores coisas que ela fez foi levar um grupo de mulheres para a conferência do Aviva Nossos Corações em Indianápolis. Desde aquele momento, acho que foi em 2014, saí de lá decidida a me tornar parceira do ministério. E tenho colhido tantos frutos através das mensagens, dos testemunhos e da sabedoria bíblica que chegam exatamente no momento certo. Louvo a Deus por isso. E, se o Senhor permitir, continuarei apoiando e contribuindo com esse ministério daqui para frente. No ano passado, inclusive, consegui aumentar um pouquinho minha contribuição. Então quero encorajar qualquer mulher que esteja ouvindo. Apoiem este ministério. Ele tem sido algo de valor inestimável para a minha caminhada cristã. E eu também já compartilhei com muitas outras pessoas. Eu amo vocês do Aviva Nossos Corações e sou muito grata pela Nancy. Obrigada. Nancy DeMoss Wogemuth quer fazer uma pergunta para você. Qual é a sua maior alegria? Pelo que você vive? O que você ama? A verdade é que o nosso coração nunca deve estar mais apegado ao nosso lar terreno do que ao nosso lar eterno. Este é o Aviva Nossos Corações com Nancy DeMoss Wogemuth, autora de O Céu Reina. O sistema de valores ao nosso redor muitas vezes é oposto aos valores de Deus. Você já desejou ser livre de toda a maldade que vemos por toda parte? Se sim, você não está sozinha. Hoje, Nancy vai nos levar ao Salmo 137 para nos dar uma perspectiva cheia de esperança e verdade. Se hoje você está se sentindo um pouco como uma peregrina cansada, caminhando por este mundo, este salmo é para você. E este episódio é, na verdade, uma prévia da série Maravilhas da Palavra, que será lançada em 2027 e 2028. Estamos muito animadas para percorrer toda a Bíblia com Nancy e queremos dar a você um gostinho do que está por vir. Aqui está Nancy. À medida que temos caminhado por esta jornada nos Salmos, tenho procurado escolher vários salmos que fossem familiares e amados. Passamos pelo Salmo 23, O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Olhamos para o Salmo 121, elevo os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Esses são salmos familiares para muitas de nós que temos lido as Escrituras ao longo dos anos. Mas há aqueles salmos ocasionais, sobre os quais você raramente ouvirá uma mensagem. Não são salmos que você simplesmente abriria a sua Bíblia e diria: "Ah, quero ler esse salmo", ou "Quero receber conforto desse salmo", ou "Estou familiarizada com esse salmo". Esse é um dos que vamos observar hoje. É o Salmo 137. Diferente de alguns dos outros salmos que temos estudado, este salmo é um lamento. Ele está cheio de emoção profunda, cheio de dor, cheio de angústia e um pouco do contexto histórico. Vocês se lembram de que estudamos nos livros históricos do Antigo Testamento que em 587 a.C., Jerusalém, a capital da nação do sul, Judá, foi destruída pelos babilônios. O templo foi destruído, os muros e os portões da cidade foram destruídos e os judeus foram enviados ao exílio na Babilônia como resultado de sua idolatria e sua desobediência. Essa foi a disciplina de Deus. Ele usou os babilônios para disciplinar o seu povo.
Então este salmo provavelmente foi escrito durante o exílio, ou talvez pouco depois do exílio, quando o povo estava retornando para Judá, mas a dor ainda estava muito viva para o povo de Deus por tudo o que haviam passado e pelo que lhes havia sido feito. É um salmo curto, tem 3 estrofes e queremos observá-lo hoje e perguntar a nós mesmas: o que isso significava para a pessoa que escreveu este salmo e para as pessoas que o cantavam naquela época? Mas também, o que isso significa para nós, vivendo em uma era neotestamentária da graça de Deus e ainda assim sabendo que existe maldade neste mundo e que Deus julga a maldade? Vamos analisar uma estrofe de cada vez. Poderíamos dizer que os primeiros 4 versículos mostram o povo de Deus lamentando no exílio e, enquanto estão ali, ansiando pelo lar, ansiando por Jerusalém, ansiando por sua terra natal. O versículo 1, Salmo 137, diz: às margens dos rios da Babilônia nos assentávamos e chorávamos, lembrando-nos de Sião. Veja, nas Escrituras, Babilônia é frequentemente usada como um tipo, um símbolo de um sistema mundial anti-Deus. É poderoso, é rico, é próspero, mas também é corrupto e idólatra. É caracterizado por orgulho, ganância, imoralidade sexual. Você verá isso nas referências do Antigo Testamento à Babilônia. Também verá isso nas referências do Novo Testamento. Babilônia, seja literalmente a Babilônia do mundo antigo, ou o tipo que ela representa hoje, é uma cultura, é um sistema mundial que atormenta o povo de Deus. E nas Escrituras, Babilônia frequentemente é contrastada com Sião ou Jerusalém. Esses 2 nomes são frequentemente usados de forma intercambiável, Sião e Jerusalém, que são sinônimos da santa cidade de Deus. Então temos Babilônia, a cidade dos homens, a cidade deste mundo, o lugar da maldade que odeia a Deus e ao seu povo, e temos Sião ou Jerusalém, a santa cidade de Deus, para onde o povo de Deus ama ir e adorar. O povo de Deus está na Babilônia ou acabou de ser libertado da Babilônia. Diz: nos assentávamos e chorávamos, nós chorávamos. Isso é tristeza profunda, pranto, lamentação pelo que foi a sua experiência de cativeiro, de perda, de destruição, todas as coisas que experimentaram. Choravam, em primeiro lugar, pelo seu pecado, que havia resultado em serem exilados para a Babilônia. Talvez chorassem pela lembrança do que haviam perdido, do que haviam abandonado por terem abandonado o Senhor, seu Deus. Choravam pelo que havia acontecido à sua terra natal, ao templo, o lugar que Deus havia separado na terra, onde sua presença habitaria e onde elas haviam adorado a Deus. Nós nos assentávamos na Babilônia e chorávamos. Chorávamos quando nos lembrávamos de Sião. Portanto, choravam e se lembravam de Sião. A palavra lembrar ou lembravam aparece 3 vezes neste curto salmo. Eles estão se lembrando, e neste caso, estão se lembrando de Sião. Ora, a antiga Babilônia era uma civilização avançada, era bela, rica, próspera, mas não era o lar do povo de Deus. O povo de Deus era cativo, era perseguido por aqueles que desprezavam a Deus, Jerusalém e o povo de Deus. Babilônia era uma terra estrangeira, como veremos daqui a pouco no versículo 4. Era corrupta, era sem Deus, e o povo de Deus no exílio na Babilônia ansiava pelo lar, ansiava por liberdade, ansiava por adorar Yahvé em seu templo, embora em certa época tivesse considerado tudo isso como garantido, e era por isso que estavam naquela situação em primeiro lugar. Se você é filha de Deus, você tem a sensação de não pertencer a este mundo, esta Babilônia terrena que não é o nosso lar. 1 Pedro 2,11 nos diz que somos peregrinos, somos exilados, não nos encaixamos aqui, não pertencemos aqui. Esta não é a nossa pátria.
E frequentemente neste mundo, nesta Babilônia terrena, somos desprezadas, ridicularizadas por aqueles que desprezam a cidade de Deus, a Jerusalém celestial, o reino de Deus, o povo de Deus. Eles não temem a Deus, então tornam a nossa vida aqui na terra difícil. Tudo isso de não estar em casa, de estar em um lugar estrangeiro que não compartilha a nossa cosmovisão, que não se importa com as coisas que nos importam, pode ser doloroso. Eu sou lembrada, enquanto estudamos este salmo, de que não há problema em lamentar, não há problema em chorar, não há problema em sentir tristeza. Há algo errado se não sentimos tristeza pelo fato de estarmos vivendo na Babilônia com o povo de Deus. Não podemos esperar que Babilônia, este mundo, esta terra, seja o nosso lar. Não deveríamos nos surpreender quando as pessoas, os costumes, as leis, a cosmovisão e o pensamento da Babilônia forem diferentes do pensamento de Sião. São dois sistemas muito diferentes, duas cosmovisões diferentes. Não deveríamos nos surpreender quando Babilônia rejeita aqueles que afirmam possuir outra cidadania, quando dizemos que não pertencemos aqui. Somos povo de Deus, não somos povo deste mundo e não deveríamos nos surpreender quando o povo da Babilônia tem problema com isso. Mas, enquanto choramos, enquanto lamentamos, enquanto nos entristecemos, precisamos nos lembrar de Sião. Quando você estiver vivendo na Babilônia, não se esqueça do seu verdadeiro lar. Não se esqueça de onde você pertence. Não se esqueça do país do qual você é verdadeiramente cidadã. Não fique confortável demais. Não se acomode demais aqui na Babilônia. Não tente se encaixar. Por mais extraordinária que esta cultura possa ser em alguns aspectos, nós não pertencemos aqui. Você possui um passaporte diferente. Você possui uma identidade diferente. É por isso que precisamos nos lembrar de Sião, mesmo quando nos encontramos chorando na Babilônia. Versículo 2. Nos salgueiros que lá, na Babilônia, havia, pendurávamos as nossas harpas, pois aqueles que nos levaram cativos nos pediam canções, e os nossos opressores queriam que fôssemos alegres, dizendo: cantem para nós um dos cânticos de Sião. Para aumentar ainda mais a humilhação, o povo de Deus era zombado por seus captores babilônicos. Os babilônios queriam ser entretidos por seus exilados. Cantem para nós um dos cânticos de Sião. Mas, entre as lembranças de Sião e do que haviam perdido, e a sua situação atual na Babilônia, como resultado da disciplina de Deus, o povo de Deus simplesmente não tinha mais vontade de cantar. Então dizem no versículo 4, mas como poderíamos entoar um cântico ao Senhor em terra estranha? Eles estavam longe do templo, estavam longe do lugar onde adoravam o Senhor, a amada Jerusalém, Sião. É difícil cantar o cântico de Deus, o cântico do Senhor, quando você está vivendo em um lugar onde odeia o Senhor, que é hostil a Ele. Quando estamos tristes, quando estamos com dor, quando estamos desencorajadas pela dureza da vida neste mundo quebrado e caído, queremos pendurar nossas harpas, deixar de lado nossos instrumentos. Não sentimos vontade de cantar, não achamos que conseguimos cantar. Como podemos cantar a canção do Senhor em terra estrangeira? Mas eu quero que nos lembremos de que, mesmo quando estamos em uma terra estrangeira, longe do nosso verdadeiro lar, Deus pode nos dar uma canção para cantar. Quando temos a coragem e a fé para cantar o cântico do Senhor, mesmo em uma terra estrangeira, nossa fé será fortalecida. É isso que acontece quando nos reunimos para a adoração coletiva em nossas igrejas com o povo de Deus. Podemos enfrentar oposição, podemos ser atacadas pelo mundo durante toda a semana.
Mas quando nos reunimos e cantamos os grandes hinos da nossa fé, os cânticos do Evangelho, o que acontece? Nossa fé é fortalecida. Recebemos coragem para sair e enfrentar o mundo novamente na segunda-feira de manhã, quando cantamos o cântico do Senhor. Não apenas somos encorajadas quando cantamos a canção dos redimidos, mas quando cantamos a canção do Senhor em terra estrangeira, também tornamos o Evangelho crível para os cidadãos dessa terra estrangeira. Eles nos ouvem, eles nos veem proclamando que Deus é bom e Deus é fiel. Cantar o cântico do Senhor em terra estrangeira é um testemunho do Evangelho para aqueles que são cidadãos dessa terra estrangeira. Há muitos exemplos nas Escrituras, na história e ao nosso redor de pessoas que cantam o cântico do Senhor em terra estrangeira. Pense no livro de Atos, capítulo 16, com Paulo e Silas na prisão, cantando hinos a Deus à meia-noite. Eles estavam, por assim dizer, na Babilônia. Estavam em um lugar ao qual não pertenciam. Estavam em um lugar que não era o deles. Estavam sendo perseguidos por causa da fé deles. Mas o que faziam em sua dor, em sua rejeição? Estavam cantando hinos de louvor ao Senhor. Penso em Davi. Nós o estudamos em nossa jornada pelo Antigo Testamento, escondido em uma caverna, fugindo do rei Saul. E pense em quantos salmos estariam faltando em nossas Bíblias se Davi não tivesse decidido cantar a canção do Senhor em terra estrangeira. É por isso que temos alguns desses cânticos de lamento que Davi e outros escreveram para nós. Penso em uma história que li há algum tempo sobre cristãos chineses cantando enquanto o governo removia à força uma cruz do topo de sua igreja. Eles decidiram cantar a canção do Senhor em terra estrangeira enquanto eram zombados e perseguidos por sua fé. Penso em nossa amiga Johnny Tada, que durante toda a sua vida foi conhecida por cantar continuamente em meio à sua dor. Essa quadriplégica que vive em dor constante há anos e anos, décadas. E ainda assim, canta a canção do Senhor, canta hinos, canta louvores. Se você conhece a Johnny, sabe que ela continuamente canta a canção do Senhor, mesmo em dias de muita dificuldade e dor. E não há exemplo melhor do que Jesus, que cantou o cântico do Senhor em terra estrangeira. Esta terra inteira era uma terra estrangeira para ele, embora ele a tenha criado. Ele veio do céu para esta terra. Você se lembra daquela última ceia, na última noite antes de ele ser preso, condenado à morte e pendurado naquela cruz? Antes de saírem, ele e seus discípulos deixaram aquela sala onde haviam compartilhado a última ceia juntos, enquanto iam em direção ao jardim do Getsemane, com um peso no coração imenso. Jesus, sabendo que seria traído e sabendo que seria negado, segue para o jardim do Getsemane. As Escrituras nos dizem que Jesus e seus discípulos cantaram um hino naquela terra estrangeira escura, naquele lugar escuro e difícil. Como dissemos em estudos anteriores, nos Salmos, eles provavelmente cantaram aquele Halel judaico, Salmos 115 a 118. Eles ganham um significado tão novo quando você diz: esses são os cânticos que Jesus pode ter cantado, provavelmente cantou a caminho da cruz, cantando a canção do Senhor em terra estrangeira. Veja, pode parecer difícil, pode parecer impossível cantar a canção do Senhor na terra estrangeira, por assim dizer, onde você está vivendo. Mas eu gostaria de encorajar você e encorajar a mim mesma a decidir cantar a canção do Senhor, mesmo com lágrimas. Cantar a canção do Senhor, os caminhos de Deus, a palavra de Deus, a verdade sobre Deus pela fé, em alegre expectativa daquele dia em que estaremos de volta ao lar com o Senhor na Jerusalém celestial,
quando haverá novos céus e nova terra, e não teremos mais choro nem lágrimas. Cante agora a canção do Senhor como uma declaração de fé daquilo que será realidade naquele dia. A pergunta é, versículo 4, mas como poderíamos entoar um cântico ao Senhor em terra estranha? A resposta é, lembre-se de Sião. À medida que você se lembra de Sião, isso fará você chorar, mas também ajudará você a cantar enquanto se lembra do que Deus tem para nós em nosso lar eterno. Chore e cante. Vemos o povo de Deus nesses primeiros 4 versículos, lamentando no exílio, ansiando pelo lar. Agora, quando chegamos aos versículos 5 e 6 do Salmo 137, vemos o povo de Deus se recusando a esquecer Sião. Elas são leais ao Senhor, mesmo nessa terra estrangeira, onde não pertencem, mas reconhecendo que Deus é aquele que as enviou para lá. Por isso se recusam a esquecer de Sião. Veja os versículos 5 e 6. Se eu me esquecer de você, ó Jerusalém, ou Sião, que a minha mão direita se resseque, que a minha língua fique colada ao céu da boca, se eu não me lembrar de você, se eu não preferir Jerusalém à minha maior alegria. Já mencionamos que Babilônia era um lugar belo. Muitas maravilhas notáveis do mundo antigo estavam ali. Era rica, era sofisticada. Teria sido fácil para o povo de Deus se encaixar ali, se estabelecer, começar a se sentir em casa e esquecer o verdadeiro Deus, esquecer Yahvé, esquecer a adoração a Deus. Mas o cantor deste salmo promete nunca esquecer seu verdadeiro lar. Ele diz sobre sua mão e sua voz, que eu me torne impotente e inútil, que eu não consiga mais cantar se eu me apegar mais a Babilônia, onde estou neste momento, do que a Jerusalém. Ele promete amar o que Deus ama, valorizar o que Deus valoriza. Enquanto tenho meditado neste salmo, percebo que eu estou perguntando a mim mesma e quero perguntar a você: qual é a sua maior alegria? Você está vivendo a vida? Indo para a escola, indo para o trabalho, criando filhos, fazendo o que quer que faça o dia inteiro. Mas qual é a sua maior alegria? Para o que você vive? Pelo que você anseia? O que você ama? Jerusalém era um símbolo do povo de Deus, da cidade de Deus, do lugar da presença de Deus, no sentido neotestamentário, da Igreja de Jesus Cristo. E a ideia aqui é que nossos corações nunca devem se apegar mais ao nosso lar terreno e temporário, onde não somos cidadãs, do que ao nosso lar eterno e celestial. Eu não quero me esquecer de ti, quero me lembrar de ti, quero exaltar Jerusalém como a minha maior, a minha mais alta alegria. Chegamos aos versículos de 7 a 9. Vimos o povo lamentando no exílio, ansiando pelo lar. Vimos o povo se recusando a esquecer Sião, sendo leal ao Senhor. E depois chegamos à terceira e última estrofe, versículos de 7 a 9, que sem dúvida é a parte mais difícil deste salmo de lamento. É aqui que vemos o povo de Deus clamando por justiça, suplicando para ser vingado de seus inimigos. O povo de Deus se lembrou de Sião, da sua terra natal, prometeu nunca esquecer. Agora pedem que Deus se lembre, pedem que Deus nunca se esqueça do que lhes foi feito e identificam 2 adversários neste salmo. Primeiro, os edomitas e segundo, os babilônios. Lemos sobre os edomitas no versículo 7. Contra os filhos de Edom, lembra-te, Senhor, do dia em que Jerusalém foi tomada, pois diziam: arrasem, arrasem Jerusalém até os seus alicerces. Ora, os edomitas eram descendentes de Esaú, parentes de Israel. Em Números 20, vemos que os edomitas trataram os israelitas com dureza.
E então, quando os babilônios destruíram o templo e a cidade de Jerusalém, Edom se recusou a apoiar Jerusalém, recusou-se a ajudá-la. E Deus prometeu retribuir-lhes pelo que haviam feito. Você lê isso no pequeno profeta do Antigo Testamento, Obadias. Falando de Edom, Deus diz: você será tratado da mesma forma como tratou os outros. O mal que você fez cairá sobre a sua cabeça. E o salmista pede que Deus se lembre do dano que seus inimigos fizeram à sua cidade e ao seu povo e que lhes retribua conforme havia dito que faria. Ele apela a Deus para que a justiça seja aplicada contra aqueles que os abusaram. Você encontra nestes versículos algumas das palavras mais severas que lerá nas Escrituras. Existem algumas delas nas Escrituras, às vezes são chamadas de salmos imprecatórios. Imprecação significa invocar o mal ou maldições sobre alguém. E você vê isso nos versículos de 8 a 9. Filha da Babilônia, você será destruída. Feliz aquele que lhe retribuir o mal que você nos fez. Feliz aquele que pegar os seus filhos e esmagá-los contra a pedra. Fim do Salmo 137. É bem provável que você não tenha ouvido muitas mensagens sobre esses versículos. Um comentarista disse: o Salmo 137 tem a distinção de possuir uma das linhas de abertura mais amadas. Às margens dos rios da Babilônia, nos assentávamos e chorávamos. E a linha de encerramento mais horrível de qualquer salmo. Essa linguagem é perturbadora, grotesca, chocante e brutal. Mas precisamos entender que essa oração não nasce de um desejo pessoal de vingança, e sim de um desejo de que a justiça de Deus seja glorificada e executada sobre esses praticantes cruéis do mal. Essa oração é uma resposta à intenção expressa de Deus em relação a esse império maligno, por causa da maneira como trataram o seu povo. Por exemplo, você lê em Jeremias capítulo 51, Deus dizendo: pagarei à Babilônia toda a maldade que fizeram em Sião. E o salmista, o compositor, está dizendo: Deus, cumpre tuas promessas de não deixar que essas pessoas escapem de tudo o que fizeram ao serem teus adversários e odiarem o teu povo. O juízo pedido contra a Babilônia parece impiedoso e brutal. Mas isso é exatamente o que os babilônios fizeram com as crianças judias quando saquearam Jerusalém. Esmagaram suas cabeças contra as pedras. Todo o pecado que Babilônia cometeu contra Sião será retribuído. Eles destruíram outros e eles serão destruídos. Então, por que ele diz: feliz aquele que pegar os seus filhos e esmagá-los contra a pedra? Sua tradução talvez diga: bem-aventurados sejam. Bem, o compositor antecipa o dia em que o sistema mundial anti-Deus, representado ou simbolizado pela antiga Babilônia, cairá sob o juízo esmagador de Deus. O povo de Deus um dia se alegrará na vindicação da justiça, da santidade e da retidão de Deus. Por exemplo, lemos em Apocalipse capítulo 18, quando chegamos ao fim da história, sobre um anjo descendo do céu, clamando em alta voz, dizendo: caiu a grande Babilônia. A Babilônia que era grande já não é mais grande. Então, alegrem-se por causa dela, ó céus, e também vocês, santos, porque Deus julgou a causa de vocês contra ela. Essa será uma das razões para a adoração no fim. Deus fez o que é certo. Deus
tratou de toda a injustiça. Deus corrigiu todos os erros. Deus julgou e destruiu aqueles que procuraram destruir a ele e ao seu povo. Temos salmos difíceis e terríveis, como o Salmo 137. O salmo em si não é terrível, mas o conteúdo dele nos faz pensar: eu não quero ler isso. Não é uma passagem que você gostaria de ler em voz alta em um culto de domingo pela manhã, com crianças presentes. Mas salmos como esse nos lembram de quão horrível o pecado realmente é, a ponto de produzir consequências terríveis desse tipo. Esse tipo de salmo também nos lembra de que Deus, o nosso Deus, Yahvé, é um Deus justo e reto. Ele nunca se esquece quando o seu povo sofre pecado contra si e ele retribuirá a todos os malfeitores. Ele recompensará toda arrogância, abuso, crueldade e opressão. Ele cuidará disso. Não é nossa função fazer isso, mas Deus vindicará sua justiça. Isso também nos lembra que os nossos próprios pecados não ficarão sem punição. Quantas vezes somos insensíveis, duras, cruéis e impiedosas em nosso tratamento com os outros? Talvez não como os babilônios foram, mas se olhares e palavras pudessem matar, nós seríamos assassinas, não seríamos? Merecemos a ira de Deus por nosso pecado, assim como Babilônia merecia pelo dela. Somos lembradas, ao colocarmos este salmo no contexto do Evangelho no Novo Testamento, de que receberemos sua ira, a menos que nos arrependamos, a menos que depositemos nossa fé em Cristo, que suportou a ira de Deus em nosso lugar. A menos que recebamos sua misericórdia e o seu perdão, estamos condenadas ao juízo juntamente com a Babilônia. Eu vejo aqui apenas um vislumbre de Jesus, quando fala dos pequeninos sendo despedaçados contra as rochas. Jesus, o precioso, puro e perfeito Filho de Deus, tornou-se um pequenino que foi esmagado pelos pecados do mundo, que pagou a penalidade suprema por toda a injustiça da história do mundo e foi finalmente morto, não por seus próprios pecados, mas pelos nossos. Então, à luz do que Jesus fez por nós, como cristãs do Novo Testamento, somos chamadas e recebemos graça, não para orar por vingança contra os adversários de Deus, contra aqueles que nos fizeram mal, mas por orar por misericórdia por nossos inimigos, orar para que sejam reconciliados com Deus, orar para que sejam poupados da ira de Deus. É Jesus dizendo na cruz: Pai, perdoa-lhes. É isso que oramos em um sentido neotestamentário. É Estevão orando em Atos 7. Senhor, não os condenes por causa deste pecado, mesmo enquanto o apedrejavam até a morte. Hoje, frequentemente parece que os poderes ímpios deste mundo estão prevalecendo. Podem ser nações, governos, vizinhos, outras pessoas, familiares, determinados a minar o governo e o reinado de Deus neste mundo. Mas somos lembradas aqui de que os inimigos de Deus e do seu povo não terão a palavra final. Este não é o fim da história. Precisamos manter nossos olhos no fim. Enquanto estamos vivendo aqui na Babilônia, por assim dizer, não existe poder, nação, instituição, governante ou pessoa tão grande, tão poderosa, que Deus não possa derrubar em um instante, se e quando Ele decidir. E é exatamente isso que Ele fará com todos os incrédulos impenitentes deste mundo. Nós, que amamos e seguimos a Cristo, somos cidadãs de Sião, a cidade de Deus. Esse é o nosso verdadeiro lar. Mas, por enquanto, estamos vivendo na Babilônia, a cidade dos homens, e temos de lidar com os inimigos de Deus. Temos de lidar com a maldade.
Temos de lidar com uma Babilônia que frequentemente parece prosperar, florescer, vencer. Mas precisamos lembrar que sua prosperidade é passageira, não durará para sempre. Apocalipse fala da Babilônia sendo destruída em um único dia, sim, em uma única hora. Quando Deus diz que acabou, acabou. Suas riquezas, seu poder, sua crueldade, tudo desaparecerá e não haverá mais inimigos com quem lidar por toda a eternidade. Então, não deixe que a Babilônia conquiste o seu coração. Isso fica muito claro nas Escrituras. Zacarias 2 diz: Fuja, Sião, você que habita com a filha da Babilônia. Fuja para o Deus de Sião, fuja para Cristo, o Salvador, que está nos levando para casa, para nossa Sião celestial, na Jerusalém eterna. O Salmo 137, se você o tomar isoladamente, não tem um bom final, não é o fim da história. Ele termina sem resolução. Mas aqui está o fim da história. Apocalipse capítulo 21. Vi também a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia do céu da parte de Deus. Então ouvi uma voz forte que vinha do trono e dizia: Eis o tabernáculo de Deus com os seres humanos, e lhes enxugará dos olhos toda lágrima. Então, por agora, nós nos assentamos às margens das águas da Babilônia, chorando, lamentando a dor, a devastação causada por nosso pecado e pelos pecados dos outros, ansiando estar em casa em Sião, em casa com o Senhor. Enquanto estamos aqui na terra, talvez sejamos mal compreendidas, ficaremos de coração partido, com saudade de casa, vivendo como exiladas. Mas não precisamos viver sem um cântico. Cante o cântico do Senhor com lágrimas, se necessário, mas não pare de cantar. Não pare de cantar, de ansiar e de confiar, porque Sião é real. Babilônia não é eterna. Nossa Jerusalém celestial, que descerá à terra, a presença de Deus, habitando com os homens, isso é o que é real, isso é o que é eterno. Jesus suportou a maldição do exílio para nos levar de volta para casa, para Deus. Um dia, o céu virá à terra, o povo de Deus não estará mais em terra estrangeira. Viveremos para sempre em Sião com o nosso Deus, em casa, onde pertencemos, no país que amamos, pelo qual ansiamos e ao qual pertencemos. Nós nos uniremos aos redimidos naquele lugar, cantando a canção do Senhor para sempre. Amém. Você ouviu Nancy DeMoss Wogemuth convidando você a se lembrar da sua esperança eterna. Eu amo essa última exortação que ela nos deixou. Não pare de cantar, de ansiar e de confiar, porque Sião é real. O céu é real. E essa é a melhor notícia para todas nós que nos sentimos cansadas da quebradeira e da dor deste mundo. Tudo isso é temporário. Este lugar não é o nosso lar. Então, o que fazemos enquanto estamos aqui? Nós nos lembramos da bondade que ainda está por vir. Uma das maneiras de fazer isso é lendo e meditando na Palavra de Deus. Nancy preparou um livreto muito especial que vai te ajudar com isso. O livreto Encarando Nossos Medos vai inundar a sua mente com verdades da Palavra de Deus para repor todo tipo de mentira que o medo cria na sua vida. Nós enviaremos o PDF deste livreto por e-mail para você quando fizer uma doação de qualquer valor para apoiar o Ministério Aviva Nossos Corações. Para contribuir e solicitar o seu exemplar, visite avivanossoscorações.com. Aguardamos você no próximo episódio do Aviva Nossos Corações. O Aviva Nossos Corações é um ministério em língua portuguesa do Revive Our Hearts com Nancy DeMoss Wogemuth,
sustentado por seus ouvintes e dedicado a chamar as mulheres à liberdade, plenitude e abundância em Cristo.